Hoje nós não vamos apenas discutir um tópico. Vamos iniciar uma verdadeira jornada de poder, uma expedição em 4 partes a um dos segredos mais bem guardados e transformadores da tradição esotérica, que é a nossa conexão vital e esquecida com a estrela Sirius. Pense em Sirius não apenas como a estrela mais brilhante que vemos no céu de noite. Para o mago, para a magissa, para o estudante dos mistérios, Sirius é um sol espiritual. É uma fonte de poder, consciência e informação que influencia diretamente o nosso planeta, a nossa evolução. Mais importante, a própria eficácia da nossa magia. É por isso que o que se inicia agora é um estudo desenhado para vocês, para ti que já sente o chamado da magia, mas talvez ainda não tenha as chaves para decodificar sua conexão com o cosmos. Nós vamos então mergulhar em conceitos que podem redefinir completamente a compreensão sobre de onde viemos, por que estamos aqui, para onde estamos indo. Esse conhecimento ele não é só teórico, ele tem o potencial de energizar a prática dos estudantes, dos praticantes, de dar um novo e profundo significado à sua própria jornada de despertar potenciais latentes na tua alma. Então, se tu busca um conhecimento que vai além dos rituais e das correspondências básicas, é um saber que constrói uma ponte entre o poder pessoal e as forças cósmicas ocultas, então tu tá no lugar certo. Essa jornada vai exigir atenção e a mente aberta. E para garantir que tu não vai perder nada, eu peço que tu te inscreva no canal e ative aí o sininho das notificações, que o próximo grande passo da tua jornada tenho certeza que vai começar agora. No caminho da magia, nós aprendemos desde o começo uma lição que ela é fundamental. A segunda lei hermética, eu já fiz vídeo aqui. A lei da correspondência, assim como é em cima e embaixo. Eu gosto sempre de trazer também a tradição bíblica, que fala assim, na terra como nos céus. Essa máxima hermética, ela não é uma frase de efeito só, Ela é uma descrição literal de como o universo funciona. Ela nos diz que tudo está conectado. O movimento dos planetas, o brilho das estrelas, tudo isso se reflete aqui na nossa realidade, nos nossos corpos e nas nossas vidas. O universo, ele é um grande espelho e nós somos o reflexo dele em uma menor escala. Então, partindo daí, que a nossa jornada mágica vai nos levar inevitavelmente a olhar para o céu. E um olhar não com olhos de um astrônomo, que tem a sua visão científica, que vai ali medir distâncias, mas com a visão de um iniciado, um buscador, aquele que busca compreender as energias e as consciências por trás desses véus, dos véus da matéria. E nessa busca, um ponto de luz que se destaca de todos os outros é Sirius. Para a tradição esotérica, Sirius é muito mais do que uma estrela. Sirius é um portal, um centro de consciência galáctica, de onde emanam energias de altíssima frequência, códigos de luz, informações que são essenciais para a evolução da vida, para o nosso desenvolvimento enquanto humanos aqui na Terra. Então pensemos em Sirius como um grande sol central aqui para o nosso cantinho da galáxia. Um sol cujo brilho não é apenas físico, mas profundamente e aqui essencialmente espiritual. Esse momento que nós vivemos agora é extraordinário. Muitas tradições antigas e profecias falam desse período que nós estamos vivendo e escolhemos reencarnar e reencarnamos em um lugar, em uma época privilegiada. É um momento de transição planetária. E provavelmente quem está ouvindo aqui já sentiu isso, já teve essa sensação de que o tempo está passando mais rápido,
as emoções elas vêm à tona com mais intensidade, uma busca por um propósito mais profundo. E essa busca por esse propósito mais profundo que parece mais urgente do que nunca. E isso não é imaginação. O que nós estamos vivendo é um processo real que no esoterismo nós chamamos de ascensão. Então imaginem que o nosso planeta e todos nós com ele, nós estamos aumentando o volume da nossa frequência vibratória. Então nós estamos nos sintonizando com essa nova estação, em aspas, né? Uma estação com uma música mais elevada, mais pura. E isso vem, essa energia vem do coração da galáxia. Esse véu que sempre separou nosso mundo físico dos mundos espirituais, ele vai ficando cada vez mais fino, quase transparente, digamos. Nesse momento de transição, cada um de nós fica diante de uma escolha muito importante. É como se todos nós tivéssemos uma encruzilhada, né, diante das nossas jornadas. De um lado, nós podemos continuar no caminho antigo, que é esse piloto automático vivendo na base do medo, da ansiedade, da competição, na crença de que estamos separados uns dos outros, que somos seres completamente independentes. Então nós temos um outro caminho, que é um novo caminho, que é a escolha de lembrar de quem realmente nós somos. Tá, mas quem somos nós, afinal? A resposta é a base de toda magia. Nós somos seres espirituais, centelhas da fonte divina, que escolhemos viver uma experiência humana. Nós somos o universo, né? Fractais do universo que estão experienciando a vida a partir de uma perspectiva própria. Cada um tem a sua perspectiva. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso. Então nós não somos vítimas de um destino, né? Nós somos não só o criador, nós somos criadores da realidade, mas aqui também um campo muito mais profundo, que é nós escolhemos essa realidade onde nós estamos agora. A ideia de que somos apenas corpos de carne e osso, né, que estão destinados a nascer, sofrer e morrer. Essa é a grande mentira que nos mantém aprisionados por milênios. É uma espécie de amnésia espiritual, uma amnésia geral. E superar essa amnésia, essa sensação de separação, é a tarefa mais importante do nosso tempo. Não é só uma questão de bem-estar, é uma necessidade evolutiva. Por isso que grupos de alta magia têm ficado muito fortes e, naturalmente, estão se expandindo através de plataformas de comunicação, porque a própria vibração faz essa coesão e traz pessoas como tu que está ouvindo agora para esse nosso núcleo, onde nós vamos nos agrupando, a própria energia do planeta nos agrupando em uma coisa só. A própria energia do planeta, ela está mudando para uma frequência de unidade. E é aqui que a conexão com Sirius, então, se torna vital. Entender essa conexão é encontrar um mapa e uma bússola para navegar nessa grande transformação. Para o estudante de magia que busca entender as forças que ele manipula, a história da nossa galáxia, ela nos dá pistas incríveis. Uma visão esotérica profunda, ela fala de 3 grandes projetos cósmicos ou experimentos de consciência. Então, vamos pensar nesses 3 projetos como grandes ciclos de aprendizado que moldaram a evolução em diferentes sistemas estelares que definiram, digamos que, especialidades ou missões das almas que estão na Terra hoje. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar dos 3 experimentos.
primeiro experimento. A gente chama de alquimia da dualidade. A origem desse ciclo, ela remonta à constelação de Lira. Foi nessa constelação que a consciência explorou pela primeira vez a fundo o conceito de dualidade, luz e sombra, masculino e feminino, bem e mal. Essa divisão que nós trabalhamos no esoterismo com os dois pilares, a depender da tradição aí vários nomes. Na nossa tradição, Yod e Bet. As almas que têm forte conexão com essa experiência ancestral são os alquimistas natos. Elas são atraídas pelo desafio de unir os opostos. Então são pessoas que entendem em um nível muito profundo que a escuridão não é algo que deve ser temido, destruído, mas uma força que, quando compreendida e integrada, ela serve para fortalecer a luz. Isso dentro do meu grupo de magia vai ficar muito forte. Na terceira fase, que vai andar para os últimos graus, a gente vai mergulhar dentro de uma parte esotérica que fala profundamente sobre isso. Então, se tu é uma pessoa que se sente fascinada por esse equilíbrio de forças, pela transformação interior, é possível que tua alma tenha sido, digamos, forjada, né, no fogo desse primeiro experimento. Se não tu, certamente tu conhece alguém. Vou recomendar aqui que se treine esse olhar ao próximo, para que a gente consiga compreender melhor as pessoas que estão nesse processo conosco. Bom, segundo experimento. O segundo experimento nós chamamos de a compaixão da luz. Né? Esse ciclo ele teve como palco principal as Pleiades. As Pleiades até são bastante representadas na simbologia esotérica, a gente consegue identificar. Então, a experiência da consciência nas Pleiades foi diferente, né? Foi focada em uma exploração da luz na forma mais pura, que acabou levando a um desafio inesperado, que foi uma tendência a perfeccionismo e a julgamento. É uma dificuldade em aceitar o que não era perfeitamente iluminado, digamos. Então, as almas ligadas a essa jornada, que muitas vezes tem uma conexão energética com a estrela Sirius B, elas vêm à Terra com uma missão de cura através da compaixão, né? Nos ensinar a amar incondicionalmente, a abraçar a beleza na imperfeição, né? Entender que cada ser está trilhando seu próprio caminho, seguindo a sua jornada no seu devido estágio de evolução. Elas são os pacificadores, também conhecido como os curadores do coração. E aí nós temos o terceiro experimento, que nós chamamos de o serviço de Sírius. Esse é o experimento que nos interessa mais diretamente para esse estudo. Então, o Sírius é o lar de uma consciência crística, um coletivo de seres muito sábios, né, de uma imensa sabedoria, amor, cuja missão é servir como guardiões e são os nossos mentores, os mentores da evolução da Terra. Então, as almas que vibram com a frequência de Sírius são os trabalhadores da luz, por definição. Elas sentem um chamado irresistível para servir, para curar o planeta, para proteger a natureza, para construir uma sociedade mais justa e harmoniosa. São almas que encarnam com um conhecimento que é muito próprio, muito característico e inato sobre as energias, sobre frequências, geometria sagrada, e se sentem em casa quando estão aí trabalhando para um bem maior. Então, compreender esses arquétipos nos ajuda a entender a nós mesmos, os nossos talentos, os nossos desafios, e que o chamado mais profundo da nossa alma, ele não surge do nada. Esses chamados são reflexos, são ecos de uma vasta jornada cósmica. Quando nós conseguimos reconhecer isso,
é um primeiro grande passo para ativar o nosso pleno potencial. Um dos aspectos mais poderosos e ao mesmo tempo mais negligenciados, eu acho, da magia é o que chamam de uma forma que eu acho que já ficou muito clichê de o sagrado feminino. Até me incomoda um pouco o jeito como isso acaba sendo trabalhado, mas eu também estou me trabalhando para não me incomodar tanto. Por milênios, nós vivemos em um mundo dominado pela energia masculina desequilibrada, né? A lógica, a agressão, o controle. E a energia feminina, intuição, acolhimento, ela acaba sendo suprimida, temida e especialmente distorcida. É por isso que o resgate desse poder é essencial para a nossa cura e para a nossa restauração do equilíbrio do planeta, que é a nossa casa, que é a nossa domus. Na tradição mística, o sagrado feminino é conhecido por muitos nomes, mas um dos mais poderosos é Shekinah. É um termo vindo da Kabbalah, significa presença de Deus no mundo, e não é uma deusa distante, mas a glória, o brilho, a energia dessa fonte divina que habita em toda a matéria, qualquer partícula da matéria que exista, ela contém em si essa presença de Deus, né, dessa fonte, que é a face amorosa, a face nutridora de Deus. Nas escrituras antigas, Shekinah, ela é descrita como uma nuvem de glória. Vocês vão ver, assim, essa simbologia de nuvem. Ela aparece bastante na tradição esotérica, saibam que é Shekinah, né? Ou uma coluna de fogo também, que guiava os profetas. Quem conhece mais ou menos a história ali do movimento do povo hebreu sabe do que eu tô falando. Para o mago moderno, nós podemos entender isso como a manifestação de uma consciência muito superior, talvez até como um conglomerado de luz, né? Eu já vi tradições que falam hoje em dia em nave de luz, porque temos na tradição registro dos veículos de luz desses seres mais evoluídos. A Shekinah é a Ísis dos egípcios, a mãe cósmica que dá a luz a essa criação. Ela é o princípio da intuição, da sabedoria que não vem dos livros, mas de dentro de nós mesmos, do nosso coração. Então, o desequilíbrio no nosso mundo, que nos levou a valorizar muito mais a mente, nossa razão, ao invés do coração, de se escutar, do se ouvir, é um resultado direto dessa supressão do sagrado feminino. Esse ressurgimento agora, na nossa consciência coletiva, é a chave para a nossa reconexão com esse todo, com essa totalidade, a nossa reconexão com o todo. Pergunta, né? Tá, Pamela, mas e aí? O que tem a ver? Qual a relação disso com Sirius? O que eu posso dizer? A conexão, ela é direta e ela é profunda. As antigas escolas de mistério sabiam que certos alinhamentos astronômicos, especialmente aqueles envolvendo Sirius, abriam portais energéticos. Por isso que nós vemos tantos monumentos tradicionais do esoterismo alinhados com Sirius, né? Porque eram momentos em que a Terra recebia, digamos assim, um banho, uma enxurrada de energia crística e dessa frequência mais pura com o feminino divino, que eu acho que é melhor do que o sagrado feminino. A famosa estrela de Belém, por exemplo. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre os 3 reis magos, que pegam uma outra parte do esoterismo, mas, por exemplo, ela pode ser vista aqui não como uma estrela única, né, mas como esse evento celestial, um sinal poderoso de energia de Sírios, o sol espiritual que nutre e protege o nascimento dessa nova consciência na Terra, que é representada pelo nosso Magus, nosso Mestre Jesus. Aqui é importante fazer um parênteses, que no esoterismo tudo tem muitas camadas, então as camadas elas não têm fim. Essa é a nossa reconexão com o todo. Quando a gente faz uma revelação, abre alguma coisa um pouquinho mais profunda do esoterismo e mais pra frente a gente vai ver, vai ter uma outra coisa. Não é que se muda o ponto
de interpretação, a gente sempre vai agregar uma outra chave, porque tudo tem todas as dimensões possíveis para serem vistas. Essa é a grande chave da existência, essa é a grande chave da consciência e da expansão de consciência. Também está muito relacionada à alta magia, né? Essa perspectiva, ela nos liberta de uma visão muito limitada da história, da religião, né? Porque ela nos mostra que a evolução, ela sempre foi um projeto assistido, né? Uma colaboração entre a humanidade e todas as hierarquias de luz, presença de anjos, de arcanjos, dessas naves de luz, como quiserem, e de seres de outras dimensões, não é uma fantasia, mas uma realidade, digamos, operacional, que a magia sempre tentou contatar e compreender, além de registrar grande parte dos registros que nós temos do passado com esses seres, estão atrelados às tradições de alta magia. Então, nessa grande tapeçaria de conhecimento, Sirius vai se revelar como a nossa estrela lar para muitas e muitas almas encarnadas aqui na Terra hoje. O nome Sirius, ele desperta um sentimento estranho, um sentimento profundo. A gente vê para alguns uma espécie de saudade de um lugar que parece nunca ter visto, uma melancolia, quase como uma nostalgia por aquele lugar que a gente não sabe onde fica. Não é uma fantasia, é a memória da alma, é o reconhecimento que está dentro de nós, de cada parte do nosso corpo, a nível celular, da nossa origem estelar. As civilizações mais avançadas e mais, digamos, misteriosas da antiguidade, como o Egito, a Suméria, foram, por essência, grandes repositórios dos conhecimentos de Sírios. Eles não eram politeístas por nenhum tipo de ingenuidade ou confusão. Mitologia complexa, com deusas, era uma linguagem simbólica de um sistema de arquétipos para descrever essas diferentes leis e energias do universo e da consciência. Engraçado, falei do Egito, agora meu gato estava dormindo e deu um salto, já está aqui em cima de mim. Eu vou gravar aí no vídeo sobre isso. Eles entendiam perfeitamente esse equilíbrio entre Deus Pai e a Deusa Mãe. Por exemplo, o templo de Hathor, em Dendera, no Egito, ele é a prova em pedra dessa conexão, né? É um mapa estelar, um compêndio de sabedoria que foi consagrado a Ísis, né? E que ela era tão vista como a personificação de Sírios. Nesse templo existem, então, inscrições que demonstram esse conhecimento astronômico tão avançado que até hoje deixa a gente, assim, boquiaberto. Especialmente nas escolas de alta magia, que a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo e pensa, meu Deus, como pode isso? Né? A gente chega a se sentir pequeno com tanta tecnologia hoje. A sensação que se tem é que a gente não sabe nada perto do que eles sabiam. E não foi só no Egito, na África, nós temos a tribo dos Dogons, que preservou por séculos um conhecimento também muito preciso sobre todo o sistema de Sírios, tá? Incluindo estrelas que só foram descobertas agora pela nossa ciência moderna. E para mim, o mais interessante é que eles afirmam que esse conhecimento foi, pasmem, um presente de seres que vieram de Sírios. Isso me arrepia só de falar. Na América do Norte também temos os índios Hopi, que contam a história de sábios que vieram das estrelas para ensinar a viver em harmonia, que é esse o propósito. O que tudo isso significa para nós, enquanto praticantes da alta magia, aos estudantes, aos aspirantes que estão a passo de iniciar? Significa que nós fazemos parte de algo muito maior que nós imaginamos. Significa que o poder que nós usamos para esse despertar, ele tem uma origem cósmica. Significa que as energias que nós aprendemos a invocar, a vibrar, a direcionar, todos esses rituais, dos menores ao maior, desde aquela vela que a gente sente todos os dias ali só para fazer uma meditação, seja ativa, seja passiva, são
energias que constroem mundos e que guiam a evolução das estrelas. Eu vou fechar então essa primeira parte dessa jornada com essa revelação que eu acho estonteante, que é que o conhecimento mágico, ele não é uma invenção humana, ele é uma herança, né? Ele é uma transmissão estelar. Isso que nós trabalhamos, essas ferramentas que nós usamos, são um conjunto de chaves que foi deixado para nós, para que nós pudéssemos, no tempo certo, reabrir as portas da nossa própria divindade e lembrar do nosso lugar nessa grande dança do cosmos. Essa jornada para o coração de Sirius é o que chamamos de a jornada de volta para casa, para o nosso próprio e brilhante coração. E ela tá lá o tempo inteiro para nossa alegria, nossa expansão e apenas começando. Por isso que é com muita gratidão que eu trago para vocês esse estudo tão profundo, para que nós possamos nos fortalecer enquanto grupo. E eu digo do fundo do meu coração que se isso trouxer, causar coisas boas para qualquer pessoa que está aqui, meu coração ficar feliz e eu me sinto plena, porque nós estamos juntos nessa jornada. Que os mistérios nos conduzam além do véu. Um beijo e até o próximo vídeo.